Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. Se o áudio ficar um pouco ruim aí, é porque meu celular tinha caído na água aqui e danificou o áudio dele. Então tá um pouco ruim mesmo, vai ficar um pouco chiando. Mas eu creio que isso aí vai voltar. Tem que voltar ao normal, porque eu preciso muito desse celular aqui para poder pregar. Para honra e glória do Senhor. Gênesis capítulo número 4, versículo número 1. Diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Glória a Deus! Irmãos, o que eu acho interessante nessa palavra, a Bíblia vai dizer que Adão e Eva vão ter relações. E a Bíblia diz que Eva ficou grávida e deu à luz a Caim. E ela vai dizer, com a ajuda do Senhor, adquiri um varão. Aí percebe que ela vai dizer, com a ajuda do Senhor, eu adquiri um varão. Percebe que Eva está reconhecendo que foi Deus que deu para ela. Porque a Bíblia vai dizer que os filhos é uma herança e uma recompensa que o Senhor dá. O salmista disse isso. Então percebe que ela reconhece que ela teve aquela recompensa, aquela herança pela ajuda do Senhor. O salmista vai dizer que tudo que eu tenho de bom vem do Senhor. Percebe que Eva está reconhecendo que ela está tendo filho porque o Senhor concedeu. Tudo que a gente tem, irmão, foi Deus que deu, pela graça e misericórdia. Essa porta que se abriu foi Deus que deu. Esse casamento foi Deus que deu. Até seu casamento foi Deus que deu, sabia disso? Você quer ver uma coisa? Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quem encontra uma esposa recebeu uma bênção do Senhor. Percebe, você procurou, mas a bênção foi Ele que te deu. Olha que tremendo. Aleluia, Deus. Aí escuta só. Aí a palavra do Senhor vai dizer que Eva deu à luz a Caim. E depois ela deu à luz a Abel. Aí a Bíblia diz que Caim foi agricultor e Abel foi pastor de ovelha. Aí o interessante é que a Bíblia vai dizer que certa vez, ambos, Caim e Abel, vieram trazer uma oferta ao Senhor. A Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, mas rejeitou Caim e sua oferta. Sabe o que eu acho tremendo, irmão? Presta atenção nisso daqui. A Bíblia diz assim, ó: aconteceu que ao fim de certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Olha que interessante, irmão. Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Percebe-se que Deus não se agradou primeiro da oferta. Deus primeiro se agradou do ofertante. Olha o que a Bíblia diz, que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Percebe-se que Deus não vai diretamente olhar para a oferta. Primeiro Deus olha para o ofertante. Aleluia! Sabe o que Deus me ensinou com isso? Deus não está interessado naquilo que tu tem em mãos. Deus está interessado naquilo que tu é. Porque percebe que Deus primeiro vai olhar para o ofertante, para depois se agradar da oferta. A Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Percebe-se que o prazer de Deus não foi na oferta. O prazer de Deus foi no ofertante. Aleluia! Primeiro Deus olha para a intenção, filho. Deus não olha para o lado de fora. Deus olha primeiro para o coração. Você quer ver uma coisa? Certa vez a Bíblia vai dizer que o Senhor falou para Samuel: Samuel, vai na casa de Davi, que eu tenho escolhido lá. Aí a Bíblia diz que quando Samuel chega na casa de Davi, a palavra do Senhor vai dizer que Jessé vai fazer os seus filhos passar diante do profeta. E Samuel vai olhar para Abimeleque. A Bíblia diz que Abimeleque era um homem alto, era formoso. Aí o profeta vai dizer assim: aí está o rei de Israel. Com certeza é este que Deus escolheu. Aí Deus falou assim: você vê a aparência, mas eu vejo o coração, esse eu rejeitei. Eita, Jeová! Aleluia! Deus não olha, filho, por aquilo que tu tem em mãos. Primeiro Deus olha para o seu coração. Percebe que primeiro Deus olhou para a intenção de Abel, para depois se agradar da oferta de Abel. Porque o que Abel está trazendo na mão é o que foi gerado aqui dentro, ó. Você quer prova disso? Tudo que você faz com as mãos é gerado pelo lado de dentro. O salmista Davi vai dizer em Salmos 24, versículos número 5 ou 6, se não me falha a memória, ele diz assim: quem permanecerá no monte santo do Senhor? Somente aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro.
Percebe que primeiro ele fala das mãos, depois do coração. Por quê? Porque a mão faz aquilo que está no coração, rapaz. Aleluia! Eita glória! Percebe que o que Abel veio trazer para Deus foi gerado aqui dentro primeiro. Por isso que Deus se agradou. Deus se agradou da intenção dele. Porque o que ele está trazendo em mão foi gerado aqui dentro. Como disse o salmista, aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro. Primeiro fala da mão, depois do coração. Porque tudo que a mão faz já foi gerado aqui dentro. Eita, primeiro Deus olhou para a intenção de Abel, para depois se agradar da oferta de Abel. Deus não está interessado, filho, no que tu tem em mãos. Deus não está interessado na tua riqueza. Deus está interessado na tua intenção. Aleluia. Olha que tremendo. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor, ele arde por ciúmes. Deus está interessado em você. O Espírito Santo tem ciúmes de mim e de você. Olha que tremendo, irmão. Aleluia, Deus. Eita, Jeová. É forte. Aí escuta só, irmão. Aí a Bíblia diz que Abel trouxe das primícias da sua gordura, ele trouxe uma ovelha ao Senhor. Olha que tremendo, irmão. Ele trouxe a primícia. Primícia significa primeiro. Percebe que Abel não trouxe qualquer coisa para Deus. Ele trouxe a primícia. Aí escuta só. Aí a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e sua oferta. Mas Deus rejeitou Caim e sua oferta. Percebe que Deus não está rejeitando a oferta de Caim primeiro. Primeiro Deus está rejeitando Caim, para depois rejeitar a oferta. Porque Deus rejeitou a intenção dele primeiro. Agora por que Deus rejeitou Caim? E por que Deus aceitou Abel? Deus ama todos, filho. Mas por que Deus rejeitou um e aceitou outro? Sabe por quê? Porque percebe que Caim, ele foi agricultor. O agricultor é alguém que se envolve com o solo, com a terra. Eita glória! E Deus não fez o homem para ficar preso na terra. Você quer ver uma coisa? Em 1 João 2,15, a Bíblia diz: não ame o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o mundo e sua cobiça passará, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Escuta só, Abel está se envolvendo, Caim está se envolvendo com as coisas da terra, com o solo. Percebe? Deus rejeitou Caim. A intenção de Caim era o solo, era a terra. E Deus não fez o homem para ficar preso aqui embaixo. Por isso que Jesus disse em Mateus 6,33: busque em primeiro lugar o reino de Deus e tua justiça, e todas as coisas te serão acrescentadas. Percebe que quem busca o reino não tem falta de nada. Agora escuta. Só que Caim foi um homem que se envolveu, se inclinou para a terra. E Paulo vai dizer: não busque as coisas de baixo, mas busque as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, o Pai. Aleluia, Deus! Escuta só. Percebe que Deus aceitou Abel? Porque Abel foi alguém que se envolveu com o quê? Com ovelhas. Percebe que ele está trazendo para Deus um animal. O animal tem vida. Ele está se envolvendo com vida. O coração dele é inclinado para a vida. O coração de Caim já é para a terra. Eita Jesus! A Bíblia diz: aonde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Percebe que o tesouro de Abel era ovelhas, porque o coração de Abel é ovelhas. Agora o tesouro de Caim é a terra, porque onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. E ele foi agricultor, se inclinou, colocou o coração na terra. Porque como diz, tudo que é gerado aqui dentro, as mãos vai revelar. Aí percebe que a Bíblia diz que Deus rejeitou Caim. Aí a Bíblia diz que Caim vai ficar irritado. A Bíblia diz que ele vai fechar a cara. Por quê? Porque foi rejeitado. Fechou a cara porque fez errado. Percebe que Abel fez da maneira certa. Aí Deus se agradou de Abel e de sua oferta. E Deus rejeitou Caim e sua oferta. Aí o interessante é que Caim vai ficar irritado porque errou. Mas o interessante é que Caim, em vez de aprender, ele já estava planejando mal. Ele estava planejando matar o irmão dele. Por quê? Porque causou uma inveja nele. Porque falou: peraí, Deus aceitou meu irmão e a oferta dele, mas me rejeitou. Isso causou uma inveja em Caim. Aí escuta só, aí Deus vai falar assim pra ele. Deus já sabia, irmão. Olha como que Deus sabe todas as coisas. Aí Deus fala assim pra ele: Caim, por que você está irritado? Por que está com essa cara fechada? Se você fizer o que é certo, não vai ser aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado está à porta e quer te dominar. Olha Deus falando: não, eu sei que tu vai fazer. Tu quer matar seu irmão, mas o pecado está à porta. Agora é interessante, irmão,
que Deus não impede ele de matar. Deus falou, o pecado está à porta. Por quê? Porque Deus primeiro avisa. Mas Deus não vai impedir você. Não, Deus não impede não, filho. Deus deixa. Eita, Jeová, eu vou falar. Você quer ver uma coisa? Eita, Jesus, olha que tremendo, irmão. Deus falou o que para Adão no Éden? Deus falou, Adão, não come do fruto. Adão e Eva, para não comer. Deus só deu um alerta para não comer. Mas a Bíblia diz que eles foram lá e comeram. Olha que tremendo, Deus não impediu eles. Por quê? Porque quando o aviso é dado, Deus ele não impede. Sabia disso? Você acha que Deus vai te pedir de fazer coisa errada? Deus não vai te pedir. Você já está ciente que não pode. Agora, se fizer, a consciência é tua, rapaz. Eita, Jeová. Eu vou falar, Jesus. Você quer? Eita, Jesus. Eu vou dar lugar na terra, irmão. Eita, glória, Jesus. Escuta só. Percebe que Deus falou assim para ele, ó. O pecado está à porta, quer te dominar. Deus já sabia que ele queria matar o irmão dele. Deus já sabia o que ele estava planejando. Porque Deus é onisciente. Deus sabe todas as coisas antes mesmo de ela acontecer. Aí escuta só. Aí a Bíblia diz que Deus falou, ó, o pecado está à porta. E quer te dominar. Aí a Bíblia diz certa vez, Caim vai chamar Abel para o campo. Quando chega no campo, a Bíblia diz que ele mata Abel. Olha que interessante. Em vez de ele aprender com Abel, ele preferiu matar quem acertou. Percebe que Deus falou assim para ele, ó, se você fizer o que é certo, não vai ser aceito? Deus está falando, você errou dessa vez, mas tu tem a oportunidade de fazer na próxima vez e acertar. Só que ele, em vez de aprender, preferiu matar. Hoje as pessoas têm mais prazer em puxar o tapete de alguém do que aprender com ele. Eita, Jesus, eu vou dar lugar. Eita, Jeová, eu vou dar lugar. Olha que tremendo, irmão. Ele tinha a oportunidade de aprender. Ele tinha a oportunidade de fazer de novo. Em vez de chegar na humildade, não. Preferiu matar. Matou o irmão dele. O primeiro homicídio da história. Caim mata Abel. Irmão, sabe o que eu acho interessante? Eu quero colocar uma mensagem que eu preguei esse tempo atrás. Se você pegar para ler, a Bíblia diz que Caim, ele foi pai de Enoque. Porque se você pegar para ler Gênesis, a Bíblia diz assim, ó. Caim teve relações com a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. E Caim edificou uma cidade e chamou de Enoque, no nome de seu filho. Agora que interessante, irmão. Você sabe quem foi Enoque na Bíblia? A Bíblia diz que Enoque, ele andou 365 anos em comunhão com Deus. E Deus arrebatou ele. E ele nunca mais foi visto aqui na terra. Agora olha que tremendo. O pai dele, Caim, homicida. Mas o filho decide andar com Deus. Sabe o que Deus está te ensinando? Talvez você pode vir de um lar onde você tinha tudo para dar errado. Mas é você que decide mudar. Olha que tremendo. Caim é homicida. O filho dele é Enoque. Enoque decide andar com Deus, mas o pai é homicida. Olha que tremendo. Não é só porque o pai dele foi homicida que ele seguiu o mesmo padrão do pai. Não, ele fala, meu pai é homicida, mas eu vou andar com Deus. Eu vou fazer a diferença na minha casa. Faça a diferença na sua casa, faça a diferença na sua família. Não é só porque, eita glória, não é só porque você está num lar. Eita Jesus, não é só porque você está num lar onde você tinha tudo para dar errado que você vai ser errado. É você que decide. É você que pode fazer a diferença na sua família. Aleluia, olha que interessante. Eita glória, olha que tremendo, irmão. Eita Jeová, olha que tremendo. O pai dele é homicida, mas a Bíblia diz que Enoque decidiu andar com Deus. Sabe o que ele está dizendo? Meu pai pode ser homicida, mas eu vou fazer a diferença, eu vou andar com Deus. Você pode fazer a diferença na sua casa. Você pode fazer a diferença na sua empresa. Você pode fazer a diferença na tua família. Você pode fazer a diferença na tua parentela. Eita Jeová. Talvez você tenha tudo para dar errado, mas você pode mudar isso. Talvez você está num lar onde tudo está desmoronando, mas só você pode fazer a diferença. Você pode fazer a diferença. Percebe que, eita glória, percebe que Caim cometeu um homicídio, matando o próprio irmão. Aí percebe que ele vai ter relações, ele vai ter um filho chamado Enoque. A Bíblia diz que Enoque é um homem que andou com Deus e foi arrebatado. Independente do pai dele ser homicida, Enoque faz a diferença. Faz a diferença. Não seja igual.
Deus não te chamou para ser igual. Deus te chamou para fazer diferença. Você quer ver uma coisa que é prova que Deus chamou para ser diferença? Olha o que tremendo que Deus me revelou aqui agora. Eu vou falar. Olha que tremendo. Escuta só. Você lembra da parábola da figueira? Jesus contou uma parábola e ele disse que um homem tinha uma vinha e ele plantou a figueira na vinha. Olha que tremendo, irmão. A figueira foi plantada na vinha. Qual é a diferença de figueira para vinha? A vinha produz a uva. A figueira produz o figo. Percebe-se, as duas estão no mesmo solo, mas porém produz fruto diferente. Eita glória, não vou repetir isso aqui. Percebe que Jesus vai contar a parábola e ele fala assim, que um homem tinha uma vinha e plantou uma figueira na sua vinha. Aí a Bíblia diz que ele vai exigir fruto da figueira. Aí ele fala, 3 anos eu procurar fruto nela e não encontro. Aí escuta só, o homem plantou a figueira na vinha. Percebe? As duas estão plantadas no mesmo solo, só que porém produz fruto diferente. Sabe o que Deus está te ensinando? Eu não te plantei para ser igual, eu te plantei para ser diferente. Deus não colocou em você aqui na terra para a gente se igualar ao mundo, filho. Por isso que Paulo vai dizer, não se conformeis com este mundo, mas renovação do entendimento. Aleluia. Eita Jeová, eu vou dar lugar, Jesus. Percebe? Eita glória a Deus. Percebe que Enoque andou com Deus. O pai foi homicida, mas o filho andou com Deus. Enoque faz a diferença na casa. Enoque faz a diferença na família. Enoque é diferente, Enoque não é igual. Deus não te chamou para ser igual, filho. Deus te chamou para ser diferença. Eita Jeová, eu vou dar lugar, Jesus. Você acha que Deus chamou eu e você para ser igual ao mundo? Você acha que Deus te chamou para você encher a cara? Para se igualar? Não. Deus te chamou para você ser diferente. Olha que tremendo, irmão. Olha que tremendo. A Bíblia vai dizer que Caim cometeu um homicídio, mas Enoque, seu filho, andou com Deus e foi arrebatado. E nunca mais foi visto. Irmão, olha que interessante. Eu estava meditando numa coisa, eu falei, por que Deus arrebatou Enoque? Porque Enoque foi um homem que se dedicou com Deus. Aí a Bíblia diz que ele foi arrebatado e nunca mais foi visto. Por quê? Porque andar com Deus não é ser visto por todos. Só que escuta só. Por que Deus arrebatou ele? Sabe por quê? Porque se você pegar para ler Gênesis 6 ao diante, você vai ver que a terra, ela vai se corromper mais ainda, porque o pecado já tinha entrado no mundo. Aí Deus arrebatou Enoque. Antes da terra se corromper mais ainda. Então percebe, se você pegar para ler Gênesis 6, você vai ver que a terra vai se corromper mais ainda. Então percebe, no 5 Deus arrebata ele, mas no 6 a terra vai se corromper mais ainda. Então percebe, antes de a terra se corromper, Deus primeiro arrebatou Enoque. Deus tem mais prazer em arrebatar do que deixar você se corromper. Eita glória! Sabia disso? Talvez, olha que tremendo, irmão. Às vezes a gente não entende. Talvez você fale assim, por que uma pessoa tão boa, servo de Deus, morreu? E aquele camarada que é tão ruim está vivo. Sabe por quê? Porque Deus tem mais prazer em arrebatar aquele que é certo do que deixar ele se corromper com o mundo. Eita glória! Aleluia, Deus! Você está entendendo? Não, é muito forte isso daqui, irmão. Pelo amor de Deus, é muito forte. Eita Jeová! É muito forte. Você pegar para ler Gênesis 5 e depois você lê o 6. Você vai ver que no 5 que Deus arrebata Enoque. Mas no 6 a terra vai se corromper mais ainda. Aí depois você vai ver que Deus vai mandar Noé construir a arca e vai destruir todo o ser humano. Então percebe? Antes da terra se corromper mais ainda, Deus arrebatou Enoque. Deus tem mais prazer em levar alguém do que deixar esse alguém se corromper com a terra. Eita glória, aleluia, Deus. É muito forte, irmão. Eita Jeová, reflita nisso em nome de Jesus. Foi até aqui que Deus me deu. Eita Jeová.